Conciso o suficiente para ser escrito em um guardanapo ou memorizado em um instante, porém sólido o suficiente para superar 2000 anos de tempestades e dúvidas. Se você não sabe nada da Bíblia, comece por aqui. Se você sabe tudo da Bíblia, volte para este texto. Todos nós precisamos do lembrete. A essência do problema humano é o coração do ser humano. E o tratamento de Deus está prescrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Ele ama. Ele se deu. Nós cremos. Nós vivemos. As palavras são para as Escrituras o que o rio Amazonas é para o Brasil, uma entrada que leva ao coração do território. Acredite nelas ou descarte-as, aceite-as ou rejeite-as, qualquer reflexão séria acerca de Cristo deve incluí-las. Um historiador inglês descartaria a Carta Magna? Egiptólogos ignorariam a Pedra de Roseta? Você conseguiria meditar nas palavras de Cristo e jamais imergir em João 3,16? O versículo é um alfabeto da graça, um sumário da esperança cristã. Cada palavra é um cofre com joias. Repita-o comigo devagar e em voz alta e observe a palavra que prende sua atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Esperaríamos um Deus motivado pela raiva, um Deus que castiga o mundo, recicla o mundo, abandona o mundo. Mas um Deus que ama o mundo? O mundo? Este mundo? Pessoas que partem o coração, que roubam a esperança e que acabam com sonhos vagueiam por este mundo. Ditadores ficam furiosos. Os que abusam impõem sua vontade. Reverendos pensam que merecem o título, mas Deus ama. E Ele ama o mundo de tal maneira que deu suas declarações, regras, sentenças, ordens. Não. A declaração de João 3,16, que acalma o coração, que é difícil de entender e que faz ou quebra acordos é esta: Deus deu seu Filho, o seu Filho unigênito. Não há ideias abstratas, mas um Deus envolto em carne. As Escrituras igualam Jesus a Deus. Deus, então, se entregou. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. John Newton, que pôs a fé em forma de música em Amazing Grace, ou Preciosa Graça, adorava esta expressão que quebra barreiras. Se eu lesse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que quando cresce John tivesse a vida eterna, eu deveria dizer talvez que existe algum outro John Newton. Mas todo aquele que significa este John Newton e o outro John Newton, e todos os demais, seja qual for o nome. Todo aquele que, uma expressão universal, e pereça, uma palavra séria. Gostaríamos de amenizar, se não apagar o termo. Não Jesus. Ele põe placas que dizem não entre em cada milímetro do portão de Satanás e diz para aqueles que estão propensos a entrar no inferno que o façam sobre seu cadáver. Ainda assim, algumas almas insistem. No final, algumas perecem e outras vivem. E o que determina a diferença? Não são obras ou talentos, origens ou bens. Nicodemos tinha essas coisas aos montes. A diferença é determinada por nossa crença. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os tradutores da Bíblia nas Ilhas Novas Hébridas se esforçaram para encontrar um verbo apropriado para crer. Este foi um problema sério, uma vez que o termo e o conceito são essenciais para as Escrituras. John Paton, um tradutor da Bíblia, encontrou por acaso uma solução enquanto estava caçando com um membro de uma tribo. Os dois apanharam um grande veado e o levaram preso em um varal até a casa de Paton pela trilha escarpada de uma montanha. Quando chegaram à varanda, os dois soltaram a carga e se jogaram nas cadeiras da varanda. Ao fazerem isso, o nativo exclamou na língua de seu povo: "Meu Deus, é bom se estender aqui e descansar." Paton imediatamente pegou um papel e um lápis e anotou a frase. Assim, sua tradução final de João 3,16
poderia ser expressa desta forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele se estende não pereça, mas tenha a vida eterna. Estenda-se sobre Cristo e descanse. Foi o que Martinho Lutero fez. Quando o grande reformador estava morrendo, dores de cabeça intensas o deixaram de cama, abatido pela dor. Ofereceram-lhe um medicamento para aliviar o sofrimento. Lutero recusou e explicou que sua melhor prescrição para a cabeça e o coração são as palavras de João 3,16. A melhor prescrição para a cabeça e o coração. Quem não se beneficiaria com uma dose? Aconteceu que Nicodemos teve a sua parte. Quando Jesus foi crucificado, o teólogo apareceu com José de Arimateia. Os dois deram os pêsames e participaram do enterro de Jesus. Não foi um pequeno gesto diante da atmosfera contrária a Cristo naquele dia. Você não acha que Nicodemos sorriu e pensou na conversa que tiveram assim que chegou às ruas a notícia de que Jesus estava fora do túmulo e em pé novamente? Nascer de novo, é. Quem teria imaginado que ele começaria consigo mesmo?